Sabedoria do Deserto. 52 histórias de monges para uma vida plena. Por Anselm Grün, tradução de Uwe Wegner, editora Vozes, canal Le Conde. Para os ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, adquiram o livro. É uma bela edição com pequenas ilustrações muito bonitas e também com um glossário que não será gravado, um glossário que não é extenso em termos de palavras, mas que possui uma explicação muito boa a respeito dos termos que ele aqui traz. É uma bela edição. E caso você queira contribuir para o meu trabalho, venham a auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, Apoia-se Vaquinha, e também você pode fazer como o José. Muito obrigada, José, por mais este livro. Ele nos comprou este livro, que agora poderá ser ouvido. Isso através da minha lista da Amazon. Os links todos estão no descritivo. E também curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, porque isso gera engajamento e possibilita a disseminação desse conhecimento e ampliação do meu trabalho. Obrigada pela presença. A todos uma boa escuta. Introdução. Certas perguntas são atemporais. A pergunta como a nossa vida pode ser bem-sucedida diante da incerteza da existência mexe conosco hoje do mesmo modo que mexeu com as pessoas da antiguidade. Quem a faz distancia-se da lida do dia a dia. Essa pessoa também não se contenta com ofertas superficiais e com eventualidades, buscando antes uma visão do todo e a percepção do fundamento da existência. Na antiguidade foram, de forma especial, os filósofos que se confrontaram com a pergunta por uma vida bem-sucedida. Mas não só eles. Também sempre existiram pessoas espiritualmente inspiradas que procuravam distância do mundo real com vistas à descoberta do mundo interior. Mais ou menos entre o terceiro e sexto séculos, muitos homens e mulheres retiraram-se para o deserto. Eram pessoas que haviam experimentado a fragilidade de sua existência, que as levou a uma crise, fazendo com que procurassem no isolamento caminhos para defrontar-se com sua própria verdade. Diante dessa experiência, elas tinham a intenção de redirecionar suas vidas, defrontando-se com a solidão e com o rigor da vida no deserto, almejavam encontrar paz interior. Isso fez deles até hoje um exemplo para muitas pessoas. Pais ou padres do deserto é uma expressão que surgiu posteriormente como designação para esses monges cristãos primitivos que, a partir do final do terceiro século, levaram uma vida reservada, determinada por ascese, oração e trabalho nos desertos do Egito, da Palestina e da Síria, na condição de cenobitas, seja individualmente, como eremitas, seja em grupos. Inicialmente, eles fugiram da perseguição, sendo que mais tarde esses anacoretas, entre aspas, foram, numa tradução informal, mas nem por isso totalmente errônea, retirantes que viviam isolados em eremitérios. Isso num tempo em que as grandes cidades se tornavam cada vez mais pomposas, o cristianismo passava a ser a religião do Estado e as antigas famílias poderosas se apropriavam da organização da igreja. Tão distintas como as razões históricas, eram também as razões de ordem biográfica e as respectivas motivações dessas pessoas. O primeiro desses anacoretas provavelmente foi Santo Antão, ou Antônio, apelidado de O Grande, cerca de 251 a 356. Filho de prósperos agricultores cristãos do Médio Egito, que doou seu patrimônio e se retirou para a solidão. Arsênio, ao contrário, provinha de uma casta senatorial romana e era funcionário na corte imperial. Ele não conseguiu mais aguentar a superficialidade da vida praticada na corte com suas intrigas
e se dirigiu para o deserto. Outros haviam assassinado uma pessoa, tendo se arrependido do ato que haviam praticado. A saída que eles visualizavam era a de ir para o deserto, lamentar a ação praticada e reiniciar uma vida completamente nova. Outros ainda eram coagidos interiormente a irem para o deserto em virtude de uma experiência espiritual profunda. Os padres do deserto, familiarizados com a fragilidade da vida humana, que haviam experimentado no próprio corpo, encontraram para si uma maneira própria de lidar com isso, buscando um sentido para a sua existência. Eles se entendiam como batalhadores, como atletas. Segundo a compreensão do mundo antigo, atletas são competidores que vivem de modo bem especial e determinado para poderem vencer, tendo no treino e nos exercícios o foco central. A força que emanava desses atletas espirituais contagiou muitas pessoas que se encontravam em processo de busca na época, chegando a fasciná-las a ponto de quererem trilhar um caminho semelhante. Muitos, entretanto, que não estavam dispostos a se envolver com esses exercícios estafantes, também peregrinavam até esses excêntricos homens e mulheres que levavam uma vida radicalmente diferente, em simplicidade e em rigorosa ascese. Vinham para ouvir seus conselhos, quando eles próprios não mais sabiam o que fazer da vida. Algumas das pessoas que chegavam, contudo, também se encontravam imbuídas da vontade de sensacionalismo, fazendo perguntas oriundas da curiosidade e querendo vangloriar-se e exibir-se com as respostas dos pais monges. Os pais do deserto, porém, tinham uma sensibilidade acurada para saber se alguém se encontrava realmente num problema existencial, precisando de uma palavra orientadora que pudesse indicar um caminho para tirá-lo de uma crise vivencial, ou se a pessoa havia chegado unicamente por voyeurismo, ou avidez por sensacionalismo. Por mais que tais inquiridores se esforçassem para convencê-los da importância que atribuíam às suas palavras, eles negavam uma resposta e se conservavam mudos. Eles não se deixavam usar e só falavam com quem julgavam ser capaz de colocar suas palavras em prática. Isso vale também para nós na atualidade. Esse mundo excêntrico dos monges permanecerá distante e incompreensível para nós, se nos aproximarmos dele por mera curiosidade. Suas palavras só se constituirão realmente remédio para nós se confiarmos naquilo que eles têm para nos dizer e se encararmos suas palavras como um espelho, pelo qual reconhecemos nossa própria fragilidade, nosso próprio risco e tentação. Nesses casos, então, experimentaremos os pais antigos como seres que podem curar e salvar nossas almas, entre aspas, como externou Antônio em relação ao antigo pai Pafúncio. Portanto, as histórias dos monges ainda hoje querem revelar-nos nossa própria condição psíquica. Ao mesmo tempo, elas querem nos apontar caminhos para sabermos como lidar com nossos pensamentos e emoções. Os pais do deserto viviam num lugar que era tudo menos um refúgio tranquilo para almas necessitadas de descanso. Deserto representava para eles também local de domínio dos demônios. Ali, de uma maneira nova e ainda mais intensa, eles encontravam todos os perigos que haviam experimentado no mundo. Eles lutavam constantemente com os logismoi, com pensamentos e sentimentos, com paixões e necessidades que os atormentavam. A palavra logismos é difícil de ser traduzida corretamente. Pode-se unicamente circunscrevê-la com palavras como insinuações interiores, sugestionamentos, desculpas, brincadeiras com ideias, pensamentos passionais, pensamentos irrequietos, divagações, devaneios inúteis. Os monges lutavam com esses pensamentos para não serem dominados por eles. O objetivo de sua luta era libertar-se deles e encontrar sua tranquilidade interior, pois a meta de sua vida era a serenidade do coração, exíquia, em estado de paz interior, na qual percebiam Deus em seu coração. Os monges haviam ido ao deserto à procura de Deus.
e eles experimentavam. Quando descubro Deus em mim, então obtenho tranquilidade. Essa é a noção a que chegaram, válida também para nós hoje. O caminho até essa tranquilidade interior passa pelo confronto com os pensamentos e as paixões. Existe em nós um lugar de silêncio, no qual Deus mora, mas é preciso atravessar primeiro o caos de nossos pensamentos, paixões e emoções, para podermos chegar até esse local no fundo da alma. O deserto representava para os monges também o lugar da tentação. No que se refere a esse aspecto, eles se entendiam ligados a Jesus, que passou 40 dias no deserto, sendo ali tentado pelo diabo. Entretanto, a vitória sobre a tentação capacitou Jesus a pregar sua mensagem sobre o reino de Deus de tal forma que não ficou obscurecida por propósitos pessoais secundários, pela tendência de mostrar-se como alguém interessante. Assim sendo, os monges tinham por objetivo purificar-se no deserto de todos os maus impulsos interiores. Esclarecimentos e decisões são perseguidos nessa caminhada. A meta de sua vida era a pureza do coração. Também isso permanece atual. A pureza de coração não significa ser uma pessoa sem erros. Ela descreve, isso sim, uma clareza interior, na qual seu pensar e sentir não mais se encontram atribulados por projeções, tendências e propósitos egocêntricos. Se hoje falarmos em deserto e desertificação em sentido figurado, pensamos em estados interiores, em devastação de alma, em experiências limite extremas e ameaçadoras. Também empregamos o termo em sentido figurado quando pessoas sofrem sob o deserto de pedras de nossas despersonalizadas cidades. As pessoas experimentam desertificação interior como vazio, abandono, solidão. No sentido espiritual, portanto, ainda hoje podemos entender deserto como um local que desafia e cobra algo de nós, mas que também nos permite visualizar um objetivo. Como nos relatos bíblicos, o deserto pode se transformar inclusive no local em que Deus comprova seu poder e sua graça. Os monges estavam convictos. Se eu tomar posição diante da devastação da minha alma e do perigo que corro interiormente, experimentarei o deserto como lugar em que estou especialmente próximo de Deus. O povo de Israel experimentou o deserto como o lugar da promessa e sua peregrinação pelo deserto como um tempo em que se encontrava particularmente próximo de Deus. Dessa forma, também para os monges, o deserto se transformou no lugar em que a sabedoria de Deus se tornou perceptível. Ele se transformou em paraíso. Isso também representa a promessa para nós, que os monges nos indiquem um caminho de como nossa desolação pode ser transformada, de como o deserto pode se converter no jardim do paraíso, no qual, como Adão e Eva, vivamos de maneira confiante em Deus. Algumas pessoas acusam os pais do deserto de egoístas. Eles teriam se retirado do mundo para poder se dedicar exclusivamente à salvação de sua própria alma. Na verdade, em sua retirada, os monges se sentiram simultaneamente solidários com todas as pessoas. Eles pensavam que, se conseguissem vencer os demônios em seu próprio âmbito de soberania, também poderiam dar uma contribuição para a humanização da sociedade. Sua convicção era: se ali onde eles lutam a claridade ficar mais evidenciada, então também em todo o mundo haverá mais claridade. Os monges que iam para o deserto a fim de se exporem radicalmente ao confronto com o logismoi nunca entenderam essa luta como coisa privada, mas como tarefa a serviço do mundo, a fim de que, por meio deles, o mundo se tornasse mais humano e caloroso. Também isso é uma imagem para nós e para a atualidade. Conheço muitas pessoas que dizem: que sentido tem a minha luta? Não quero mais viver. Sofro de dores crônicas e não consigo suportá-las. Ou sofro de depressão. Eu sou um peso para os que me rodeiam. Os monges diriam: se transformares a escuridão em luz ali onde te encontras,
conseguirás dar uma contribuição para o mundo. Se lidares com tuas dores crônicas de maneira a transformá-las em porta de entrada para o amor de Deus, então te tornarás uma bênção para os outros. Se aceitares tua depressão e deixares que ela seja perpassada pela luz de Jesus, também transformarás o teu entorno, o que igualmente fará um bem para as pessoas que convivem contigo. Tudo o que fazemos, sempre já o fazemos na solidariedade para com outras pessoas. As histórias sobre os pais do deserto e sobre suas palavras, que essas histórias nos transmitem, têm uma idade aproximada de 1600 anos. Muitos talvez pensarão, o que esses textos antigos têm a nos dizer ainda hoje, hein? Nossa situação não é totalmente diferente? É verdade que, de fato, nada conseguimos fazer em certas práticas ascéticas na atualidade. E a sua aspereza tem a tendência de nos afastar ou nos dá a sensação de jamais podermos atingir seu radicalismo. Contudo, não se trata de copiar os pais do deserto. Nisso, de qualquer forma, nós não teríamos sucesso. Não obstante, foram justamente aquelas pessoas que pesquisaram a própria alma na solidão do deserto e no encontro com seus co-irmãos e co-irmãs que, na atualidade, ainda têm algo a nos dizer. Os pais e as mães do deserto analisaram sua alma com tal radicalidade que seguramente se assemelham às análises da atual psicanálise. Eles olharam para dentro dos abismos da alma, de seus perigos e divisões. Eles, porém, eram atletas, e isso justamente no sentido de terem tido vontade de lutar contra tudo o que os ameaçava. Sua ascese não representava a negação da vida, mas era sim impregnada pela vontade de viver e pela fé otimista no sentido de que mesmo o mais profundo fracasso do ser humano pode, mediante o exercício diário da ascese e do encontro com Deus, tornar-se permeável para ele. Justamente por terem se confrontado com as profundezas de sua alma, os monges se liberaram de emitir juízos sobre outras pessoas. Nessas histórias, nos deparamos constantemente com a exigência de nunca julgar os outros. Quem conheceu a si próprio não tem mais necessidade de julgar as outras pessoas, pois ele vê retratadas nos erros e nas fraquezas delas as possibilidades da sua própria alma. Nas antigas histórias dos monges aqui apresentadas, não se trata, entretanto, unicamente de autoconhecimento e análise de estados interiores da alma, mas também de transformação e cura. Como pode ser curada a minha alma frágil e ferida? Se lermos as palavras desses mestres espirituais no contexto de nossas próprias feridas, elas falarão diretamente ao nosso coração machucado, permitindo que tenhamos esperança na cura de nossas feridas. As próprias palavras têm um efeito curativo se as deixarmos entrar em nós com profundidade. Em alguns livros, sobretudo em escritos anteriores menores, já citei e interpretei muitos ditos dos pais a respeito do silêncio, das insinuações e do trato com o mal, bem como do acompanhamento espiritual junto aos padres do deserto. Para o presente livro, escolhi, sobretudo, ditos que anteriormente ainda não abordei e que me tocaram pessoalmente. Como alguns termos que aparecem nos ditos dos pais são estranhos para certos leitores, expliquei algumas palavras particularmente no anexo, que é o glossário que não será lido. Comprem o livro. Assim sendo, desejo a vocês, leitores e leitoras, que os ditos dos pais vos sejam como espelhos, nos quais é possível reconhecer-se novamente. Olhem-se no espelho sem medo e sem se condenar, e tenham a postura dos monges, segundo a qual tudo é permitido. Tudo simplesmente está dentro de nós. Não deveríamos nos assustar com isso, mas devemos sim nos ocupar com esse fato e colocar diante de Deus tudo o que se encontra dentro de nós, a fim de que sua luz e seu amor possam transformar todo o nosso interior. Os monges nos dizem:
Não somos responsáveis pelos pensamentos e sentimentos que afloram dentro de nós. Todos eles têm direito à existência, mas somos responsáveis pela maneira como lidamos com eles. Os monges realizaram aquilo que nos aconselha a carta aos Efésios, ou seja, revelar tudo o que se encontra dentro de nós e colocar isso diante da luz de Deus. Mas tudo isso, uma vez manifesto na luz, fica a descoberto, e tudo o que é descoberto é luz. Efésios capítulo 5, versículos 13 e 14. Isto é uma alegre mensagem. A própria culpa, uma vez revelada, pode ser iluminada e transformar-se em luz. Minhas fraquezas e erros, minhas feridas e humilhações podem se tornar porosos à passagem de luz, podem irradiar a luz de Cristo neste mundo, desde que eu não os esconda de mim ou de Deus, mas os mantenha em sua luz. Um caminho para mantê-los na luz de Deus é também a revelação dos pensamentos. Os monges contavam os pensamentos que tinham a um pai antigo e, portanto, a um acompanhante espiritual e mestre. Eles confiavam que não seriam avaliados, mas que experimentariam uma ajuda para lidar corretamente com o que pensavam. Assim sendo, esses monges de uma época passada nos encorajam a revelar também nossos pensamentos e sentimentos a uma pessoa, a uma amiga ou um amigo, a uma cura d'almas, a um terapeuta ou uma terapeuta. E se porventura alguém não encontrar nenhuma pessoa, pode apresentar tudo a Deus em oração e confiar que sua luz a tudo ilumina e tudo transforma em luz, em meu, em teu, em nosso interior. 1. Iniciar. Sobre Abbas Pior, contava o antigo pai Poimen que todo dia ele fazia um início. Trata-se de uma história curta de monge, na verdade, de uma única palavra dita por Abbas Poimen sobre o Abbas Pior mais antigo. Pior era aluno do grande Antônio, o primeiro monge. Ele faleceu por volta do ano 360. A cada dia ele vivia de acordo com as recomendações da Bíblia e, como outros, em rígida ascese, escolhida pessoalmente. Mas o que o caracterizava era o novo começo que ele fazia diariamente. Trata-se para nós de uma palavra confortante. Se até esses grandes monges sempre de novo se entendiam unicamente como principiantes a serviço de Jesus, também nós podemos nos sentir entendidos por eles como principiantes. Aliás, também Bento escreve que redigiu sua regra para principiantes. Ninguém de nós se encontra tão adiantado em sua caminhada espiritual que não necessite diariamente de um novo começo. Iniciar, no entanto, é também uma graça. A cada dia posso iniciar de maneira nova. Não estou preso ao meu passado. Iniciar vem de pegar, enfrentar, pegar na mão. Quando iniciamos, isso significa que nós mesmos tomamos nossa vida nas mãos e a moldamos. Paramos de reclamar que nada podemos fazer, por já sermos marcados pela nossa educação. Nós mesmos temos o poder de decidir o que fazer da nossa vida. Com nossas mãos temos a possibilidade de formar e moldar aquilo que herdamos. Mas somos nós mesmos que devemos colocar as mãos à obra. Não devemos esperar tudo unicamente de outros. Todo dia principia com amanhã. O ritmo da natureza também deve se tornar o ritmo de nossa vida. Todo novo dia representa a chance de reiniciar com Deus também interiormente. Não devemos dizer que em nós efetivamente nada muda, que já tentamos muitas vezes fazer tudo de maneira nova. Na palavra sobre o Abbas Pior reside o desafio de iniciar de forma nova a cada dia, sem fazer juízo sobre o dia anterior.
Independentemente de como temos vivido até o momento, nunca é tarde demais para recomeçar. Mas também para aquele que já muito empreendeu para si e para sua caminhada espiritual, valem as seguintes palavras: não te iludas com aquilo que já conseguiste. Inicia cada dia de maneira nova. Só assim ficarás vivo. Só assim corresponderás à exigência de Jesus.